Atos dos Apóstolos 12. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia, vamos ler junto, oração incessante a Deus por parte da igreja a favor deles. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira, segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Amém? Glória a Deus. Nós vemos a importância, o poder da oração da igreja. Deus nos constituiu como corpo, como igreja. E o que significa ser igreja? É aquele que faz parte do corpo, onde Cristo é o cabeça e está sentado à direita de Deus Pai. Nós somos o corpo. O corpo de Cristo é aquele que dá continuidade às mesmas obras que Ele fez aqui na terra. É aquele que foi investido de autoridade. Ele nos deu o Espírito Santo. E o Espírito Santo em nós, ele traz o poder de Deus e a autoridade sobre principados e potestades. É uma pena que a igreja muitos demoram a conscientizar desse chamado, dessa autoridade. Nós temos autoridade sobre todas as coisas. Ele subjugou todas as coisas e colocou debaixo de seus pés. E o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo, diz a palavra dele, que ele nos vivificou e nos fez assentar acima. Por isso nós temos que estar colocados acima. Você precisa compreender, crer e ter no coração a sua posição de igreja, a posição que nós temos como igreja. Porque ele nos investiu de autoridade sobre todos os principados e potestades. E quem é aquele que intenta mal contra as pessoas?
o inimigo. Ele age por meio de outras pessoas. Enquanto a igreja não cresce, não absorve e coloca fé e entrega no coração quem somos, aonde devemos estar e a autoridade que Ele colocou em nós, é uma igreja que fica criança. É uma igreja que fica, muitas vezes, submetidos, sofrendo, atribulado. Nós vemos que a palavra de Deus diz assim, que por aquele tempo mandou o rei Herodes prender. E logo passou a fio de espada, Tiago. Mas, você observa, isso foi agradável aos judeus. Quem eram os judeus? Era um povo religioso. Foi agradável aos judeus. Eles gostaram de Tiago ter sido morto. Por quê? Por causa da religião. Hoje nós deparamos com muitas e muitas pessoas religiosas que não andam segundo a palavra de Deus e que se agradam e também ficam felizes daquilo que da perseguição sobre a igreja e o povo de Deus. E você, amado, vai enfrentar perseguições, mas uma coisa eu te digo, conforme diz a palavra, pelejarão contra ti, mas não poderão te prender, porque o Senhor é conosco. Nós temos essa autoridade, assim como a palavra de Deus diz, ela se cumpre na nossa vida. E como que é que nós somos presos hoje? Por cadeias? Com soldados? Não. Reinos, principados, no qual Deus já nos deu autoridade de subjugar, de submeter, aprisionam cristãos para que não preguem mais, para que não abram suas bocas, para que não vivam de acordo ao testemunho e glorificando o nome do Senhor diante dos homens. Ficam cativos, subjugados, com medo, atemorizados, com doenças, ficam aprisionados. Mas nós, nessa noite, recebemos um poder e uma unção, que o Espírito Santo de Deus que está aqui, vai quebrar a força de engano, de encantamento, que muitas vezes, irmão, você pode ter sofrido por falta de posicionamento. Tomar posição. E como eles viram que os judeus se agradaram, aí ele foi e prendeu Pedro. Pedro estava sobre a prisão com 16 soldados para guardar. Tinha a primeira, a segunda, ele estava no fundo do cárcere, do lado de 2 soldados, acorrentado. Mas o poder de Deus, que age hoje por nós, que agiu naquele tempo, é o mesmo poder que age hoje. Ele quebrou todas as forças. O rei Herodes não pôde mantê-lo preso. Os guardas não puderam manter preso. Nada, as cadeias, os soldados, as correntes, os portões, as trancas, nada pôde deter Pedro, quando o Senhor enviou um anjo para abrir as prisões. E Deus, Ele vem em nosso socorro em todo tempo, em todo lugar. E quem é que vem nos ajudar? Os anjos. É interessante que, às vezes, muitos leem essa passagem, leem essa palavra, e imagina que o anjo agiu naquela época. Não. Ele age hoje por nós. Muitos, amados, tentam nos prender. E quem são os nossos inimigos? Não são homens nem pessoas, são principados e potestades, a quem estão subjugados aos nossos pés. Por isso você não pode contemplar, você não pode paralisar diante das forças opressoras do inimigo que tenta te fazer calar,
tenta massacrar a igreja. Nós temos um poder sobrenatural. Para isso que Deus formou a igreja. Nós vamos conscientizar qual é o poder, o porquê de sermos uma igreja. Se nós fôssemos para ser individuais, não precisaria de igreja. Igreja é um povo ligado intimamente pelo sangue do Cordeiro, aonde são membros do corpo de Cristo. Você é membro. Eu sou membro, você é membro. Todos aqui são membros do corpo de Cristo, aonde o Cristo é a cabeça, está sentado à direita de Deus Pai. Mas você já viu uma cabeça desligada do corpo? Viram já? Funciona? Então, Ele é o cabeça. Ele nos autorizou. Ele nos determinou para que agíssemos como igreja. Como? Olha o versículo. Pedro está, versículo 5. Pedro estava guardado no cárcere. Mas, vamos ler junto. Havia a oração incessante a Deus por parte da igreja. Aleluia. Havia oração incessante. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E Ele nos vivificou. Ele pôs vida. A vida de Deus em nós significa autoridade, poder de ordenar e realizar todas as coisas. Ordena aos problemas que se levantam. Ordena aquilo. Muitos sofrem, porque diante dessas forças opressoras, como o povo hoje no mundo anda oprimido, angustiado, amargurado, sem esperança. Mas nós que temos esperança, nós temos que nos apossar da autoridade que Ele entregou a nós. E temos que agir como igreja, orando, glorificando. Se você foi nessa noite aprisionado, eis que a unção de Deus que está nesse lugar vai quebrar todas as cadeias, prisão, e a sua vida vai retornar no primeiro amor. Você crê nisso, amado? Essa é a palavra de Deus para você, jovem. Levanta. Ele diz, tocou no lado de Pedro. Ele tocou. Ele diz, levanta, calça tuas sandálias e vem, segue-me. Levanta-te depressa. De um salto, você recebe o poder. Aquele que se sente aprisionado, dá um salto aí. Levanta. Se você sente cadeias te aprisionando, que você não fala mais, testemunha de Jesus. E anuncia o poder de Deus. E não age como igreja no momento da oração. Dá um salto aí agora, pelo poder do nome de Jesus. Fica de pé. Fica de pé agora. Esse é o poder de Deus que está agindo sobre você. E essa é a unção de Deus que está visitando teu coração para quebrar essas forças de cadeias e aprisionamento. Levanta a tua cabeça, diz o Senhor. Desde agora o Senhor levanta a tua cabeça. Diante dos inimigos que te cercam, levanta a tua mão direita. Fala com o Senhor agora. Oh, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro, quebrando todas as cadeias de aprisionamento. As pessoas, Senhor, que se calaram, que ficaram emudecidas perante o mundo. Somos o teu povo, a igreja, para orar, para interceder, para ordenar, para vencer todo o mal. Essa autoridade foi investida em nós, pelo teu poder do teu nome. E ao nome de Jesus se dobra agora todo o joelho, todas as... Naquele tempo, 16 soldados não puderam
prendê-lo. As correntes caíram. Levanta a tua mão, começa a orar e deixa as correntes e aquilo que travou a tua boca cair. Toda a amargura do teu coração cair por terra, em nome de Jesus. Fala, Senhor, eu recebo a minha libertação nessa noite. A unção de Deus que vem sobre mim, quebra toda a força opressora do inimigo. Eu lanço fora agora, para assumir a posição no qual Deus me constituiu, como igreja do Senhor, como aquele que opera e faz a obra, segundo a tua vontade. Oh, levanta a tua voz e declara, meu irmão, com grande poder e autoridade, a unção de Deus está sobre ti. Oh, em nome de Jesus. Todas as cadeias do inimigo, todas as prisões malignas, caem por terra agora pelo poder do sangue de Jesus. Há uma unção de Deus, há uma força operadora do inimigo, e através do sangue de Jesus, traz a tua libertação, ó Deus. Quebra todas as forças do mal, todo aprisionamento, vai saindo agora, vai desgarrando agora, toda mente obscurecida. Senhor, Tu és o Deus que dá revelação ao Teu povo, vai limpando, operando, ó Deus, na mente, nos pensamentos, em nome de Jesus. Oh, aleluia. E nós oramos como a igreja do Senhor. Oh Deus, assim como nós clamamos a Ti, nós cremos que o Teu povo é livre. Livre para anunciar, livre para testemunhar, livre para receber, oh Deus, toda a revelação do posicionamento que somos como igreja aqui na terra. Uma continuidade do Teu trabalho, ó Deus. Oh, aleluia. Em nome de Jesus, vai curando agora toda a mudez. Em nome de Jesus. E libertando o Teu povo. Oh, Senhor, em nome de Jesus. Se você tem cadeias que te prende, impede a oração, em nome de Jesus você está liberto. Em nome de Jesus, todas as cadeias que te prenderam, está curado pelo sangue do Cordeiro. Pode sentar, amados. Há tempo para todas as coisas. Eclesiastes diz, há tempo de paz e há tempo de guerra. Diga comigo, há tempo de paz e há tempo de guerra. Tempo de paz é quando nós cantamos, glorificamos e Deus abre as portas e tudo dá certo e tudo funciona, tudo cresce, prospera na tua vida. Mas o tempo de guerra, Deus também permite, porque os inimigos se levantam contra nós. E nós precisamos aprender mais dessa autoridade que Deus investiu, dessa autoridade que Deus colocou em nós para abrirmos a nossa boca e ordenar que os inimigos ficam submetidos. Nós precisamos estar sentados acima de principados, aonde Ele nos colocou, não abaixo. No tempo de guerra, é o tempo que a sua mente fica atacada, você fica pressionado, há sensação de medo, há insegurança, incertezas, há dificuldade de orar, há um tempo difícil de você ler, de buscar e de agir segundo a palavra de Deus. Aí é que a igreja entra. Aí é que nós temos que ter consciência de por que estar numa igreja. Por que você está aqui? Porque a menor igreja é de dois. Se dois concordarem na terra, Deus concorda no céu. Muitos irmãos, muitas vezes dizem, já orei. Ele busca na oração dele. Mas a palavra de Deus nos garante que as portas do inferno não prevalecem contra a minha. E por que você lutar sozinho? E por que você não buscar a oração do pastor? Por que você não buscar a oração de um irmão que vai concordar com você? A unidade
é que faz o mover do Espírito Santo sobre nós quando nós oramos. Essa força de unidade. Por isso, quando nós oramos, quando nós necessitamos na guerra, nós temos que abrir o nosso coração. Estou oprimida, estou assim, estou enfrentando luta na mente, pensamentos assim, no meu casamento, na minha. Vamos concordar comigo? Então você se levanta e ora, e nós oramos, e todas essas forças são subjugadas. Nós temos o culto da conquista, quinta-feira. Por quê? Porque é aqui que nós temos visto grandes milagres e poder de Deus agindo no coração das pessoas, na vida particular de cada um. Por quê? Por causa da oração em conjunto, por causa dessa unidade de um só coração, um só pensamento, essa força. Marido e mulher, é necessário orar, porque quando os dois oram, não há cadeias que subsistem à oração de dois, porque se faz parte de uma igreja. Se dois concordam aqui, Deus concorda no céu. Com ousadia, com intrepidez. Muitas vezes, os irmãos que estão sendo em guerra, atacados, eles têm dificuldade de orar. Todos nós, quando somos atacados pelo inimigo, nós temos dificuldade de orar. Nós temos dificuldade de agir no momento certo. Por isso é que nós temos que estar inteiramente ligados uns com os outros, em amor, para juntos orarmos, num só propósito, num só objetivo, e alcançar a vitória. Não andar dias, tem pessoas que fazem guerra, demônios de guerra. Os piores que são, é aqueles do silêncio. Quando há um demônio de guerra, e que ele fala, e que age, é fácil liquidar com eles, não é? Mas quando você fica perto de uma pessoa que não fala nada, que não abre a boca, e que fica mudo, e que faz guerra fria, então esses demônios são os piores da profundeza. Guerra fria. Não fala nada, fica como se estivesse tudo bem. Tudo bem, mas não está bem. Você não pode andar com o diabo. Você não pode permitir o diabo dentro da tua casa, te aprisionando no casamento, te aprisionando no relacionamento marido e mulher, aprisionando com frieza na vida dos filhos. Lança fora. Somos igreja, somos um povo, corpo. Sabe o que é ser corpo? É ter autoridade. Você precisa conhecer essa autoridade. Você precisa apossar daquilo que Deus te constituiu. Daquilo que Deus ordenou que nós estivéssemos. Diz a palavra de Deus. Olha, levanta-te depressa. Hoje eu pedi para você levantar, você ainda pensou. Levantar depressa é quando você começa a ser atacado na mente, depressa, na hora. Arreda. Pensamentos negativos, fora. Fora. Quando você está investido dessa autoridade, do nome de Jesus que tem poder. Olha, é muito interessante que eu era bem jovem ainda, muito jovem. E não era nem convertida direito, mas eu lia a Bíblia, buscava do Senhor. E um dia eu li um livro que falava do poder e da autoridade que um cristão tem. E o livro do Kent Reagan, ele contou que um boi veio, 2 bois veio sobre ele, e ele ordenou, falei, comecei a rir, falei, tudo bem, mas boi, vai parar? E lendo o livro, comecei a rir, tudo bem. Quando foi na manhã seguinte, nós fazíamos uma novena, naquela época, do Espírito Santo.
E eu fui na casa de uma amiga. Foi a primeira vez que eu pude provar o poder do nome de Jesus. E eu entrei, como eu tinha costume, às vezes, de entrar lá. Mas aquele dia, eles não tinham prendido um cachorro. Sabe que esse cachorro, acho que é Doberman, né? Que é muito bravo. Mas o dela era muito bravo e mordia pessoas. E quando eu entrei, o cachorro veio. Eu entrei, tinha uma gradinha assim, e o cachorro veio. Eu tinha lido o livro um dia antes. E tinha rido, porque eu falei, ai, gente, será que é mesmo assim, né? Imagina. E a hora que o cachorro veio por cima, eu encostei no carro e disse, em nome de Jesus. Mas a hora que eu falava em nome de Jesus, o cachorro dava um pulo para trás. E eu, glória a Deus. E aí ele vinha assim, cheguei a sentir nas pernas assim, sabe, o bafo, o sopro dele. Eu, em nome de Jesus, ele, pá, pulava. Foi a primeira vez que eu pude provar o poder do nome de Jesus. Amados, eu não era ninguém, não era nada, apenas uma jovem que orava, que lia a Bíblia e que buscava o Senhor. Há poder na tua boca. O poder não é seu, é do nome de Jesus. Não é porque você é evangélico ou deixa de ser evangélico, é porque o nome de Jesus é poderoso perante céu, terra, inferno e por onde for. É um nome acima de todos os nomes. E Ele ordena, e os anjos do Senhor nos guardam. E os anjos do Senhor estão na terra para trabalhar a favor daqueles que vão herdar o reino. Quando você clama o anjo do Senhor, ele vem. Quando você ora ao Senhor, ele vem. A igreja estava incessantemente orando. Quando ele foi lá na casa de Marcos, muitas pessoas estavam congregadas e oravam em favor da vida dele. Tanto que, se você terminar de ler, ele bateu na porta. Uma senhora veio atendê-lo. Rode veio atendê-lo. E ouviu a voz. Não é possível. Pedro está aqui, Pedro está aqui. Aí, não, deve ser o anjo dele. Não deve ser ele, porque ele estava designado à morte. Os cristãos estavam abalados naquele momento. Tiago havia morrido dias antes, por causa de pregar o evangelho. Foi passado a fio de espada. E hoje, amada, onde há espada para nos alcançar? Vivemos uma vida de uma unção tremenda do poder de Deus sobre nós. Não temos que temer mal algum, porque o Senhor é conosco. E assim como Deus agiu na igreja do passado, Ele age hoje. Clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e novas que tu não sabes. E eu clamei o sangue de Jesus. Na hora, o cachorro fugia. E fui falando, e ele foi afastando. Já viu ave recuar? Cachorro recuar? Aí eu comecei a conhecer que havia poder na minha boca. O nome de Jesus tem poder através de qualquer um que abrir a sua boca crendo. Eu usei o nome porque eu tinha lido um testemunho. Use o nome de Jesus. Une em oração com a igreja. A igreja é revestida dessa autoridade. Você tem autoridade, nós temos autoridade. Se une com um irmão, já forma uma igreja pequena, mas é igreja. Sozinho não, individual não. É de dois. Se dois concordarem, aqui na terra Deus concorda no céu. Solta as ligaduras de pessoas da tua família, que anda aprisionada, com mentes aprisionadas, sofrendo, gemendo. Se toca, você igreja. Se toca. Abre a tua boca
e vamos mudar essa cidade, e vamos mudar o Brasil, se a igreja conscientiza de quem ela é, o Brasil não estaria dessa forma igual nós vemos estar. Porque nós mudaríamos, como igreja do Senhor, todo o sistema. Porque nós temos autoridade